Fala pessoal, beleza? Vem chegando para mais um Jogada do Vozão, episódio que a gente vai falar The Last Dance, do último compromisso do Vozão na primeira divisão, que é contra o Palmeiras, próximo domingo, às 4 horas da tarde, aqui na Arena Castelão. E vou logo te chamando você, porque você, torcedor do Vozão, pode concorrer a ingressos. Você vai ganhar ingressos aqui no Jogada do Vozão para este compromisso. São 4 pares de ingressos que você pode acompanhar aqui no Jogada do Vozão apenas comentando aqui no nosso YouTube. Comenta um detalhe do jogo contra o Palmeiras, como que o Ceará deve enfrentar o Alviverde paulista para este compromisso e os melhores comentários. Pode contar sua história sobre o Vozão, fala algum jogo importante que foi marcante para você, uma história inspiradora que o Ceará pode trazer de inspiração para este momento que a gente vai escolher, a nossa produção vai escolher e aí a gente vai entrar em contato com vocês pelo Instagram do Jogada, beleza? Mas o comentário tem que acontecer aqui no YouTube do Jogada do Vozão, tá certo? Então você vai poder concorrer para este jogo entre Ceará e Palmeiras, que tá cercado de expectativas, né? Porque o Vovô vem de 4 jogos sem vitória, um momento delicado na tabela de classificação, porque a equipe tá na 15ª posição com 43 pontos. Tem um a mais que o Vitória, que inicia ali a zona de rebaixamento. E pensando neste compromisso, o técnico Léo Condé tem retornos importantes, hein, torcedor? William Machado e Matheus Bahia, atletas titulares no time alvinegro, são peças importantes que voltam ali a figurar no tabuleiro de Léo Condé. Será que eles já voltam ao time titular? Eu não tenho nem dúvida disso. Para mim, é William Machado, Matheus Bahia na esquerda e mais outros 9 jogadores na linha de frente do time do Ceará para enfrentar um Palmeiras que é um grande ponto de interrogação. Será que o Abel Ferreira vai de fato, como vem falando dos bastidores, colocar a vera seu time para o jogo, tendo em vista que o Palmeiras não briga mais pelo título brasileiro, tem a questão da honra de finalizar o campeonato, frente a uma equipe como o Ceará, com uma vitória? Ou o time do Palmeiras vai acabar diminuindo um pouco mais suas linhas, devido a este momento delicado, né? Vice-campeonato da Libertadores, situação nada agradável no Brasileirão quando acabou derrubando o cachimbo, né? Tava com a liderança e acabou perdendo na reta decisiva da competição, enquanto que o Vovô não tem nada a ver com isso. Quer garantir os seus pontos preciosos e depende apenas de si. Foi a frase que o técnico Léo Condé falou depois da derrota por 1-0 para o time do Flamengo, que é um assunto que nós vamos trazer agora aqui no Jogada do Vozão, tá certo? Porque naquela partida, Léo Condé adotou uma estratégia com algumas mudanças no time do Ceará, né? A gente lembra que ele não pôde contar com o Matheus Bahia e nem também com o William Machado, que estavam suspensos. Além disso, o Pedro Henrique era outra peça ali que não estava à disposição. O Léo Condé até lembra dele na coletiva porque, de fato, na estratégia de jogo, o Pedro Henrique se encaixa melhor do que as outras peças que hoje ele tem à sua disposição, né? São os casos do Fernandinho e do Paulo Baia, tanto que ele faz essa modificação em relação à partida contra o Cruzeiro. O Fernandinho inicia o jogo, só que diante do Flamengo, o Paulo Baia foi quem teve a oportunidade. E o Vovô, na última quarta-feira, foi escalado com Bruno Ferreira no gol, Fabiano Souza na lateral direita, a zaga com Marcos Vitor, Éder e também o Rafael Ramos na lateral esquerda, meio de campo com Fernando Sobral foi a novidade, Dieguinho e Zanocelo, no ataque Galeano, Paulo Baia e Pedro Raul. No decorrer do jogo, o técnico Léo Condé tentou fazer mudanças para deixar o time mais afiado ofensivamente, porque a estratégia de início era a defesa. Era fazer ali um cordão de isolamento na zaga do Ceará para não deixar o Flamengo entrar na grande área. Só que isso durou até aos 37 minutos do primeiro tempo, quando o Samuel Lino fez uma boa jogada pela esquerda, entrou na grande área e conseguiu finalizar contra a meta do goleiro Bruno Ferreira, que não conseguiu fazer a defesa. A gente está falando de uma equipe que tem o melhor ataque da competição. O Flamengo tem 75 gols marcados e apenas 24 sofridos neste campeonato brasileiro. É tanto que eu estou falando isso porque o Ceará finalizou apenas uma vez contra a meta do goleiro Rossi. Teve muita dificuldade na criação de jogadas. Léo Condé falou que o time não foi feliz no último passe. Na hora de dar aquele momento decisivo, o Ceará não conseguiu encaixar, por isso acabou sendo derrotado por 1-0 para o Flamengo, né? A gente lembra que o time do Flamengo estava totalmente inspirado, né? Um time que estava buscando o título de campeão brasileiro, vinha numa sequência positiva, já que havia batido o Palmeiras na grande final da Libertadores, ou seja, estava embalado. Enquanto que o Vovô
estava até aquele momento com a sequência de 3 partidas sem vitória. Depois do resultado negativo contra o Flamengo, agora são 4. São 3 derrotas para Internacional, Mirassol e Flamengo, e no meio disso o empate contra o Palmeiras em 1-1 no último final de semana. O time perdeu fôlego, se complicou na tabela de classificação, justamente no momento crucial. E olha que era uma coisa que a gente falava desde o começo da tabela de classificação, desde o começo do campeonato, porque o Ceará sabia que ia enfrentar, não imaginava que o Mirassol estaria ali figurando no G4, mas iria enfrentar 3 times tarimbados no futebol brasileiro, né? Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. E acabou calhando que essas 3 equipes estavam brigando até as últimas rodadas pela liderança da competição. Não foi nada bom para o vovô. No primeiro turno, o Ceará até conseguiu vencer o Cruzeiro e empatou com o time do Flamengo naquela ocasião jogando aqui na Arena Castelão. Só que na reta final do Brasileirão, a coisa não saiu bem como esperado e aí o vovô se complicou. Agora é pensar no Palmeiras. Afinal de contas, tem esse jogo no próximo domingo às 4 horas da tarde que você acompanha aqui no Jogada SVM, no YouTube e também na nossa Verdinha FM 92.5. O técnico Léo Condé tem apenas 2 dias de preparação. Nesta sexta-feira tem treino de reapresentação à tarde no CT de Porangabuçu e amanhã finaliza todo este momento de campeonato brasileiro de atividades no Carlos Alencar Pinto, porque depois da atividade final é o jogo contra o Palmeiras e depois disso é férias para os atletas. O Alvinegro espera aí, junto com a sua torcida, que tem mais de 40 mil torcedores, tá? Mais de 40 mil alvinegros confirmados para esta partida. E você, como eu falei aqui no começo do Jogada do Vozão, pode ganhar ingressos para esta partida. Basta comentar no YouTube do Jogada. Neste episódio você comenta sua história com o Alvinegro de Porangabuçu, conta um jogo inspirador que você esteve no estádio ou que você acompanhou pela TV, pelo rádio e que a gente vai escolher aqui na produção do Sistema Verdes Mares para falar com você por meio do nosso Instagram, beleza? A gente vai sinalizar aqui no YouTube e falaremos no chat, na DM lá do nosso Instagram do Jogada SVM. Então, vias as dúvidas, curte o episódio, segue o nosso Jogada SVM também no Instagram e comenta, tá? Comenta porque são 4 pares de ingressos que a gente vai trazer aqui para você, torcedor do Alvinegro de Porangabuçu. Tá confiante? Tá precisando da vitória? E também tem a questão da combinação, né? O Jogada SVM, inclusive, no nosso Instagram, tem lá um post que a gente traz detalhe de como o Ceará pode se preparar para esta partida, né? No sentido de como pode ser a combinação da rodada pro vovô. O Ceará se livra do rebaixamento se vencer o Palmeiras. E aí não depende de ninguém, venceu, vai para 46 pontos, não corre risco de rebaixamento. Caso o Ceará empate com o Alviverde Paulista, ele torce ali para um dos 3 resultados abaixo, ou seja, o Santos perder, o Vitória perder ou empatar, ou o Fortaleza empatar ou perder. Além disso, o Ceará pode até perder para o Palmeiras, mas com a combinação de 2 resultados aí dessas 3 equipes, né? O Internacional precisa empatar ou perder, o Vitória precisa empatar ou perder também na rodada e o Fortaleza não tem história, tem que ser derrotado para poder o Ceará se livrar dos rebaixamentos. Isso contando com o vovô perdendo para o Palmeiras, mas bate na madeira porque isso não deve acontecer. Estamos todos com a energia positiva para que isso não aconteça e o vovô tá querendo enfrentar o Palmeiras com essa atmosfera. Então, teremos aí mais de 40, mais de 50 mil torcedores com certeza na última rodada do Brasileirão. Uma decisão para o Ceará Sporting Clube que a gente confere aqui na Verdinha FM 92.5 e também no YouTube do Jogada, beleza? Um forte abraço, torcedor, e até a próxima.